A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. No Nossa Macaé a gente fala de assuntos importantes que acontecem na cidade e hoje vamos falar sobre servidor público. Essa figura tão importante para o funcionamento do município, às vezes tão incompreendido em alguns momentos. A gente que tem uma máquina pública grandiosa na cidade de Macaé, que está presente em praticamente todos os bairros, todos os distritos, e uma máquina que presta um serviço muito importante na área da saúde, da infraestrutura, da educação principalmente. E hoje a gente vai tratar sobre quem toca a educação de forma local, que é o diretor que ali administra o seu corpo docente, os professores, os auxiliares. Como é que é o dia a dia de um diretor de escola? O tamanho da responsabilidade de dirigir uma escola municipal, cujos pais levam os filhos até a porta da escola, entregam esses filhos à escola e durante aquele turno, aquela criança, aquele jovem é efetivamente responsabilidade do ambiente escolar. Qual o tamanho dessa pressão para um diretor de escola? Estou recebendo hoje aqui o Aristófanes Quirino, Ari, que é o secretário municipal. A gente sempre fala de recursos humanos, mas é gestão de pessoas, né? A nova nomenclatura que essa secretaria recebeu. Ele vem acompanhado de 2 diretores de escola, o Solgrey, que é lá do Sana, e também a Maísa, que é do Pedro Adame, em Córrego do Ouro. Mas eu queria rolar essa bola primeiramente para o Ari, agradecer a presença do Ari e dos diretores também, para a gente falar desse assunto importante que é a condução de uma unidade escolar. Ari. Silvio, boa tarde a todos os ouvintes. É importante a gente trazer aqui os colegas diretores, né, para que possam compartilhar o dia a dia, os desafios que ele tem à frente de uma escola. Lembrando, Silvio, que você está à frente de uma direção, ele é um gestor escolar, envolve a gestão pedagógica, a gestão de pessoas e a gestão administrativa. Muitas das vezes quem olha a figura do diretor, né, Maísa, não tem a noção, não tem a ideia da responsabilidade que ele tem estar ali à frente, ali, cuidando de uma unidade escolar. Principalmente quando tem que gerenciar pessoas, né, Ari? Sim, que volto a falar, o gestor escolar ele tem a parte também dele da gestão de pessoas, que ele lida com gente, além de cuidar também da parte pedagógica. Então, eu entendo, Silvio, a responsabilidade que tem um diretor e, melhor ainda, trazer ele aqui no podcast para que ele possa compartilhar o dia a dia dele com todos nós. O Solgrey é diretor lá na escola do Sana. Aliás, os 2 que estão aqui, né, tanto a Maísa como o Solgrey, são gestores de escolas da Serra. Vocês passaram por outras unidades da rede pública antes de irem para a Serra? Eu passei. Você passou por onde? Colégio Leonel, ali atrás do batalhão na Barra, e o Neuza Brizola, também ali na Barra. Ou seja, você sai de 2 escolas numa região da cidade, que é a Barra de Macaé, e vai para a Serra. Você sente uma diferença do lidar com o aluno, de lidar com os pais de aluno, uma diferença de localização influi também no trato com esse aluno, em relação a como ele se reporta à direção da escola? Sim, uma diferença gigantesca, é visível a diferença, né? Porque eu venho de 2 escolas de periferia, totalmente de periferia, né? Porque ele pega alunos de periferia. Sim. E aí vou para a Serra, onde lá eles são os moradores dali mesmo, então são conhecidos, né? Tudo que acontece na sociedade reverbera dentro da escola, tudo que acontece na escola reverbera, né, na comunidade. Então, é muito diferente. E você, Solgrey? Não, eu nasci no Sana,
Me criei lá, me formei professor. Estou desde 2000 nessa missão de estar só no SAN. Dois períodos eu ainda vim para Macaé. Por isso que você fala com essa tranquilidade. É uma tranquilidade sanense, tô né? Tranquilo, moro a 1,5 km da escola, pertinho, saio da minha casa, vou vai de boa, boa, trabalho, volto de noite, não tem nenhum perigo nesse trajeto, né? Não é nada. E os alunos da Serra, né, notoriamente, são diferentes dos alunos da cidade, porque é uma cultura completamente diferente. Né? Eles são menos acelerados, talvez, sim, não são? Sim, muito menos acelerados. No Córrego do Ouro nem tanto, né? Porque a gente pega muitos alunos de fora, né? É uma comunidade flutuante. Eu, quando trabalhava aqui em Macaé, eu tinha outra visão do que seria a Serra. Mas falando ali de Córrego do Ouro, né, do Colégio Pedradame, nós temos muito aluno flutuante, muito aluno que vai e volta, pega transferência, então é uma rotatividade diferente da escola, são realidades diferentes, né, Sol? Realidades diferentes, mesmo estando na Serra, a realidade do SAN é uma, da Bicuda é outra, de Córrego do Ouro é outra, são comunidades completamente diferentes. Eu tenho 352 alunos, muita gente veio de fora também, porque o Sana é esse local de turismo, né? Então novas pousadas, o asfalto chegando agora, então o número de alunos aumentando, mas ainda são alunos muito mais tranquilos para lidar. Isso, a Serra de Macaé. Eu fico imaginando também o seguinte, né, que esses alunos, por sua vez, também reflitam um pouco os seus climas familiares, né, os seus valores familiares, e lidem com a escola. Agora, nem por isso deixa de ser uma atuação, uma atividade, do diretor, eu digo, uma atividade que não demande um certo nível de estresse até. Nossa, nada disso. Acho que a complexidade, o Ari falou sobre complexidade, eu acho que é a palavra que melhor define hoje a nossa função, porque a gente tem que lidar com tudo. Todos os problemas chegam até a escola, né? Chegam até nós. É o financeiro, é o administrativo, é o pedagógico, é a relação de pessoas, é a comunidade que briga, a gente conhece toda a comunidade, é o funcionário. Então, assim, ser diretor de escola você tem que dar conta de muita coisa. Subir no telhado para tirar uma bola, ver a água que acabou, verificar por que o ônibus não está passando e o seu aluno não chegou, uma barreira que caiu na estrada que não vai chegar e o professor não vai chegar e você precisa redesenhar a escola para oferecer atendimento. Lá, o Colégio Municipal do Sana é uma escola de tempo integral, então as crianças chegam de manhãzinho e vão no meio da tarde embora. Então é muito complexo, muito. Ainda tem também, Silvio, aí é bom destacar uma sociedade que ela quer terceirizar a educação, ela inverte, acredita que é o papel da escola educar o seu filho, mas a escola é para ensinar. Exatamente. Então você acredita que seja um dos grandes desafios hoje de quem está à frente, é entender que esse formato de família, que na verdade ele terceiriza, ele não tem um controle em casa, não tem a disciplina, mas acha que quando entregar na mão do Sol da Maísa, é responsabilidade deles educar em 4 horas o que ele não faz em 24. Então acho que um dos grandes, daqui eu estou de fora, acompanho, um dos grandes desafios de vocês é essa inversão aí de valores, né, o Sol? Sim. Eu costumo falar que o que mais, semana passada conversando na comunidade, eu sou fruto do Sana, defendo algumas premissas, né? Eu não tenho plano de saúde, eu sou atendido na rede pública de saúde, então eu tenho um orgulho de ir até o posto de saúde, de marcar o meu médico de família, de fazer os exames que a prefeitura me oferece. Então eu fui para uma consulta com hora marcada, né? Hora marcada. E aí tinha umas mães na porta da escola, inevitavelmente vamos falar sobre escola, como é que tá meu filho, como é que tá... E aí a mamãe perguntou, falou assim, Sol, como é que você aguenta? Eu não entendo como é que você aguenta, por que você quer isso para você? O que mais te estressa? Você falou sobre estresse agora, né? É difícil pensar numa coisa, mas uma delas está muito relacionada a essa questão da família, que hoje não ter a família ao lado da escola. Porque digamos que a família deixe lá mesmo, né, a criança para ser cuidada durante o dia todo, mas a hora que eu apontar uma incorreção, a família estiver do meu lado, beleza. O grande problema hoje a escola muitas vezes aponta uma falha de conduta ou um comportamento ali que a gente pode criticar e a família vai ficar do lado do aluno sem nem ouvir a escola muitas vezes. Isso é o que mais me estressa. Porque ninguém está lá brincando, né? A Maísa não está lá brincando, não acorda às 6 horas da manhã para ir para uma escola para, né, ficar o dia inteiro na escola, passar até às vezes 9, até 10 horas da noite ali, trabalhando 10, 12 horas
para inventar a história. A gente está lá para oferecer a melhor educação possível, né? Para oferecer tudo aquilo que a gente tem de melhor. Mas fazer o pai entender muitas vezes é difícil. Eu acho que também isso aí é um pouco de um fenômeno que eu vejo, que vocês podem se reservar até a não se aprofundar nisso, que é o seguinte: eu acho que os nossos filhos são perto de nós e são criaturas muito diferentes, longe, e principalmente quando estão longe e juntos dos seus. Perfeito. Da sua tribo. O filho e os pais precisam ter essa verdade em si, que seus filhos são muito do jeito que você conhece, perto de você. Mas ele não é isso o tempo todo. Sim. A criança pode se transformar num monstrinho, sim. quando está junto de outras e longe dos pais. E aí é desse, aspas para esse termo, é bom que fique claro, mas essas palavras são minhas, não são dos diretores, esse monstrinho fica difícil de você enxergar. Aí você não quer acreditar. Quando a escola aponta uma incorreção da criança e você fala, não, mas meu filho não é capaz de fazer. Mas como não é capaz? Você não está com ele o tempo todo. E Silvio, a escola não vai criminalizar essa criança. Sim, a questão claro. não é essa. A criança tem todo o direito de errar. Ela está lá para errar mesmo. O que a escola precisa é do apoio do pai, da família, para colocá-la no rumo certo. Porque, fatalmente vai cometer dentro da unidade de ensino um ato ali que não é o adequado, e a escola precisa do apoio para falar, meu filho, você fez errado, a punição é essa, essa e essa, tá, né? Porque toda ação gera uma reação. As crianças precisam aprender isso. Fica difícil quando o pai, sem saber a conjuntura toda, essa questão que a gente está falando, dar razão à criança, né? E aí os pais não querem consequências, né? Os Os pais não querem consequências. Então, esse eu acho que é o principal desafio nosso. É fazer com que a comunidade escolar, com os pais, voltem a confiar na escola, né, de maneira unilateral. Ainda sobre isso, eu sou de um tempo que eu lembro que chegasse uma anotação na caderneta ou algo assim, uma queixa em casa vinda da escola, era um pega para capar, e a mãe estava lá no outro dia, ou o pai no outro dia, na escola, e procurava saber e procurava corrigir. Isso era muito comum. O ponto fora da curva era o contrário, era a pessoa se indispor com a escola na defesa do filho. Não era assim. Mas isso mudou. Em que momento isso virou, essa chave virou, e os pais passaram a ter esse comportamento de antagonizar com a escola em defesa do seu filho? Olha, é difícil te dizer. Eu acho que a edição a gente fala muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele não é o único culpado, né? A gente não pode culpabilizar. Acho que na ausência dos pais. Os direitos sociais aumentaram muito, né? É claro que ninguém quer mais dar uma reguada num aluno, como acontecia 40 anos atrás. Palmatória, essas questões todas. Então, eu acho que no meio dessa história toda, entre o excesso e a permissividade, é aquele negócio, a gente fala sobre o cachorro, né? Cachorro tem vários donos, acaba morrendo de fome. Então a escola deixou de cuidar com medo da família não entender. A família, por sua vez, também não cuidou achando que a escola fosse fazer isso. E a gente tem essa geração que está com dificuldade de entender essas orientações, de se colocar no rumo, de saber o que é certo, o que é errado, aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode. Hoje na escola, um exemplo claro, tinha um alfajor em cima de uma mesa. O aluno chegou, pegou o alfajor, perguntou de quem era, falaram de quem era, ele pegou e comeu o alfajor. Isso foi parar onde? Na mesa. Sempre. Só. Não foi nem comigo, foi o meu adjunto, Sérgio, fez o registro. Chegou lá, Sérgio falou, olha, comeu o alfajor, beleza, vou registrar aqui uma ocorrência, porque a gente faz o registro. Registrou a ocorrência, beleza. Aí eu cheguei até a sala, o diretor adjunto Sol, fulano de tal recebeu uma ocorrência e ele estava autorizado a ir no cinema essa semana. A escola faz um controle sobre a ocorrência, claro. Aí eu fui lá até a sala, falei, você está com a sua autorização aí? Então me devolve aí, porque você, infelizmente, essa ocorrência, você transbordou o copinho d'água, não foi essa, só essa, já tinha outras. Então não vai mais ao cinema. Mas essas situações são corriqueiras. Como que em sã consciência uma criança pega algo que não é dele, sabedor sobre quem pertence, come e acha que nada vai acontecer. Tem que ter consequência. Né? Tem que ter consequência. Eu também sempre falo isso, tem que ter consequência dos atos. Aliás, a lei de causa e consequência é a base da criação, né? É a base da criação. Frustração também. Lidar com frustração, lidar com não. Porque também temos uma geração que não sabe lidar direito com isso. Não né? sabe. Há uma criançada aí. A gente chama de geração mimizenta. Que não sabe ouvir não, né? Não sabe.
E nesse caso, Sol, ele comeu. E tem os casos que, na verdade, ele pega um lápis, pega uma caneta, leva para casa. E qual seria o papel dos pais? Revistar Chegou em casa com qualquer objeto diferente ali, realmente sinalizar o que é errado. De quem te emprestou. Questionar e sinalizar que ele não deve fazer isso. A pergunta é: isso é feito? Eu acredito que da grande maioria nem olha a mochila e com isso acaba gerando um grande problema para a escola, né, Maísa? Sim, com certeza. Eu queria saber uma coisa de vocês. O diretor de uma escola, eu penso, ele age também um pouco como um capitão do time, né? Vamos dizer assim, um capitão que está em campo, joga lá atrás mais recuado um pouco e analisa e promove ali um esquema tático, mas ele é um protetor da equipe dele. Quando se trata de umas questões como agora, recentemente a gente viu coisas horrorosas acontecendo aí no Brasil todo, envolvendo a questão que eu considero altamente nociva do celular no ambiente escolar, do aparelho celular. Eu acho que é nocivo, minha opinião particular, essa coisa pessoal minha, Silvio Campos, acho que não tem que ter celular em escola, não tem que ter celular em sala de aula, nem na escola tem que ter o celular. O aluno não deveria nem levar para a escola. Na sala de aula, muito menos, eu acho que deveria ser peremptoriamente proibido. Ou, no máximo, levou para a escola, vai ficar num escaninho, você só pega quando a aula acabar. Sim. Minha opinião. Se eu voltasse no tempo hoje, os meus 2 filhos fossem pequenos, eles não levariam o celular para a escola. Porque eu não permitiria. Sim. Entendeu? Mas isso é uma coisa minha. O Sana, como o Sana demorou a ter celular, rede de celular, na verdade os celulares chegaram antes de ter sinal, eles usavam os celulares como podcast, como o iPod, ou então para máquina coisinha qualquer. Então a escola nunca permitiu o uso desse aparelho dentro da escola, nem como podcast, nem como o iPod. Aí chegou a conectividade. A gente permaneceu com isso proibido. A escola nunca autorizou. Havia uma caixinha, onde eles depositavam aqueles celulares na caixinha. No turno ele passava ali na secretaria, fica na minha sala mesmo essa caixa e devolve. Ano passado a gente resolveu nem permitir a caixinha. Não, acaba com a caixinha, ninguém precisa trazer o celular, que o pensamento precisa ser esse. Porque o que acontece? A criança fica tão ansiosa, o nível de ansiedade das crianças para ver o Instagram, para ver o WhatsApp é tão grande que ele não consegue estudar. Ele está lá dentro de sala pensando, será que fulano me respondeu? Será que Beltrano comentou qualquer coisa? Então a gente acabou. Hoje o Colégio Municipal do Sana conseguiu fazer com que eles não usem o celular, não usem em horário nenhum. Cerca dos... Falei para você que eu tenho 352, durante o dia são 300. Todo dia, essa caixinha fica com cerca de 25 celulares. São crianças que moram muito longe. O Sana hoje transporta alunos de 20 quilômetros distante, né, o transporte escolar. Então eles usam o celular, precisam usar o celular para avisar o pai que está chegando em casa. Né, o ônibus não entrega todo mundo na porta da sua casa, tem muitas fazendas. Então o celular é a medida de segurança. Para o ensino médio, aqueles que estão à noite, o celular é a lanterna, vai dizer onde é que está também, essa questão. E a gente que já trabalha, às vezes, já vem do trabalho direto, então o celular está ali. E a escola mantém um controle sobre o uso completamente restrito. Foi pego com o celular, esse celular é retirado da criança, com toda a gentileza do mundo, né? Que a escola é um local de gentileza, e só o responsável retira esse telefone na escola. Se puder ser no mesmo dia, ok. Se puder, não puder ser, vai ficar guardado lá, a mãe comparece, assina um termo de ocorrência, e isso é registrado como uma ocorrência também para o aluno, para efeito dessa suspensão do cinema, de um passeio, de uma atividade extra. Então o celular a gente conseguiu dirimir dessa maneira. Com os tablets agora, que a Secretaria de Educação forneceu, acabou aquele problema. Mas o celular é uma fonte de pesquisa. Não tem mais. Precisa. Carrego, levo os tablets, entrego 30 tablets conectados à internet, a uma turma inteira, eles pesquisam o que eles quiserem, devolvo o tablet que é da unidade de ensino, guardo e eles não precisam mais do celular. Aí é legal que você introduz a tecnologia, né? De certa forma satisfaz essa ansiedade do contato com a tecnologia, porque eles têm essa necessidade de estarem em contato ali com um objeto tecnológico e resolvem o teu problema, né? E eu tomei mais uma medida, só para completar. Desde 2 meses atrás, até é preciso dar essa devolutiva para meus colegas diretores. Eu contratei uma empresa local, um rapaz lá do Sana mesmo, montei um sistema de rede de internet dentro da escola com Instagram, WhatsApp, Facebook,
todos os demais sites, todos bloqueados, inclusive para servidor. Então, eu quero essa Ninguém consegue acesso. Então, mesmo que o aluno consiga burlar com o celular lá debaixo da mesa, com não sei o quê, o Instagram que ele quer acessar, ele não vai acessar. Conseguir. Então, isso me deu uma... A caixa de celular cada vez diminui mais o número de celulares. Mesmo que ele tenha um chip com internet no aparelho dele? Mesmo que ele tenha um chip com internet, ele não consegue acessar. Não. Se ele tiver um chip para acessar, ele vai acessar. Mas se ele estiver conectado na rede do colégio, não. Escutando o sol aqui, agora entendi porque a escola dele foi o melhor IDEB das 107 unidades escolares. Sabia disso, Silvio? As escolas da Serra tem os melhores IDEB. Aqui. Minha foi também primeiro ao quinto. Isso aí. 5.7. E aí vocês arriscariam dizer o porquê? A que se deve esse desempenho das escolas da Serra em particular? Comprometimento dos profissionais, dos professores. A clientela, a gente falou aqui, né? Exatamente, envolvida. Né? Eu acredito muito num sistema de avaliação que o Colégio do Sano implementa, né? A gente mantém um controle sobre a avaliação muito trabalha a questão das provas externas, né? Provas externas, eu acho que tudo isso colabora, né? Os professores, tem professor que está no colégio há 30 anos, eu não tenho rotatividade de professores, né? Quem está no Colégio Municipal do Sano está lá porque quer estar lá, então isso é um fator, assim, muito legal. E a comunidade, né, que apoia o colégio o tempo inteiro, apesar de terem essas questões que a gente citou aqui, mas é uma comunidade que está sempre presente, né, está sempre junto com a gente. Exatamente. Os índices das escolas públicas de Macaé, hein, Ari, de um modo geral, são índices muito bons, né? Os índices de quantidade de alunos, aprovação. A gente tem o CAP, por exemplo, que tem uma performance fantástica aí no Enem. Os índices são muito positivos, né? O CAP se destacou, as escolas da região serrana se destacaram, mas o SOL, agora já entendi, SOL, já com toda essa estrutura que você montou, você tem tudo agora o próximo IDEB aí se destacar novamente. A nossa prova é dia 11. Dia 11 agora? De novembro? 11 de novembro, a gente está bastante ansioso. Essa turma que vai fazer a prova do IDEB é uma turma que é melhor, nos parece melhor do que a turma anterior, que gerou o IDEB 8.3, que é o maior da história de Macaé, né? 8.3 foi o primeiro quinto, Então a gente está assim, bastante confiante que a gente vai superar isso aí. Ô Silvio, dentro do dia a dia, da resposta, tem a parte da gestão de pessoas. Como que é essa relação de vocês, diretores, com a parte aí do corpo docente? Corpo docente específico? Sim. A gente lidar no dia a dia com, né, os desafios, questão de faltas, né? Às vezes tem imprevisto, docente que vem de outro município, eu, por exemplo, no Pedadame, eu tenho muitos professores que vêm, né, da Baixada Fluminense, que vêm de longe, às vezes pega intercorrência, né? Meu corpo docente é um corpo docente bom, comprometido, até os que chegaram agora, já estão chegados do concurso 2025, né? Recebi bons profissionais. Mas é mais essa questão de atraso, né? Eu não tenho muito problema com relação ao corpo docente, com falta, assim, não tem muita coisa, não. Porque, na verdade, Silvia, a unidade escolar, a gente foca muito, lógico, no corpo docente, mas já começa, Silvio, desde a portaria, né? Você já começa da portaria e conversando com o SOL, você citou o nome da pessoa que cuida lá da escola, que ele já sabe até quando o pai e a mãe vai lá buscar, se é diferente. Eu gravei isso só, que isso é importante, ô Silvio. Você vê que a unidade escolar, ela começa desde a portaria, quem está recepcionando as crianças, e também que tem, né, só a responsabilidade da saída, que faz o controle de acesso também, né? A escola, o IDEB, ou o resultado, ou os prêmios que qualquer escola recebe, não é fruto exclusivo do professor, Sim, ou do diretor, né? É uma equipe todo, toda, né, que está lá, do porteiro, né? O Rony lá de manhã, com a Fátima, com o Alberto à noite, que conhece cada um, sabe onde mora, para onde vai, em que o transporte está indo, sabe quem buscou, sabe quando vem uma pessoa estranha para... Quem é esse daí? Não, como é isso? Chegou alguém estranho aí, esse rapaz nunca pegou esse menino, então tem que ligar para a mãe. Você falou comigo. Isso que eu falei com a mãe da outra vez. E aí a mãe, não sou, desculpa, é meu primo, é meu tio, é meu avô que está aí, mas como é que você vai entregar uma criança a alguém que você desconhece? Então,
é a sinergia entre essa equipe toda que vai fazer com que o resultado... É uma engrenagem bacana lá em cima, é totalmente diferente. Eu fico pensando um pouco na similaridade que isso tem e no resultado positivo que isso tem, por exemplo, no programa Saúde da Família, nas unidades básicas de saúde, estratégia Saúde da Família, que é você cria um envolvimento com o teu atendido de tal forma que você conhece hábitos, costumes, relações, e isso facilita o teu trabalho, né? Nas unidades de saúde isso acontece assim. A escola também pode ser esse lugar de envolvimento, comunidade e ambiente escolar. Pode ser. Aliás, pode não. Deve ser, né? Precisa ser assim, né? Eu falo sempre, né? Desses 352 alunos matriculados, você poderia agora pegar a listagem com os 352, falar e o telefone está aqui. Então eu consigo falar com todos os pais. E os alunos sabem disso. Então é uma relação que é uma relação muito legal, né? Próxima, né? Muito próxima. Então eu vou falar, vou ligar para sua mãe, vou ligar para seu tio, vou ligar para seu avô. Então o aluno, peraí, então ele vai ligar para minha mãe? Não, e eles sabem que eu tenho o telefone da mãe, né? Então, assim, isso acaba gerando pra gente uma situação até bastante complicada. Por exemplo, ontem eu recebi... Eles confundem sábado, domingo, feriado. Pessoal, me desculpa, mas o meu filho passou pra prova do guarda-mirim e precisa amanhã comparecer a Macaé às 9 horas da manhã e eu preciso de uma declaração e o boletim assinado e carimbado. Eu falei, não, mãe, pode ficar tranquilo que eu providencio, você pode vir aqui pegar? Então vai lá na minha casa, pega, ou então pode ir à escola de manhã. Então é essa relação que em nada tira minha paciência, isso não me chateia. Minha esposa que fica chateada de vez em quando, mas isso não me chateia. Mas é essa relação que faz com que esse resultado da escola acaba sendo melhor, entendeu? Porque não há uma impessoalidade, é pelo contrário, é todo mundo pessoa, né? São 352 alunos que eu chamo pelo nome, porque numa escola com 352 é possível fazer isso, eu acredito nisso, né? A Maísa já tem uma missão muito maior e nós temos colegas aqui em Macaé com 1.000, 1.100, 1.400, não tem como fazer, né? Mas ter essa possibilidade é fantástica. Eu acho que aproximar a família da escola, porque a família tem que sentir que a escola é dela, né? E é um prédio escolar que não é meu. Eu até falo que é meu, é minha escola. O sindicato, a gente usa esse termo, né? Os professores ficam até chateados. Você não pode falar a sua escola. Eu falo, não, eu falo minha escola. Enquanto eu estiver lá, é minha escola mesmo. Porque eu tô lá, então não fica chateado comigo, não. Nós somos criticados. Você conhece as crianças, você chega lá no seu dia a dia, você está presente todos os dias, você consegue saber quem é quem? Ari, há 3 anos eu faço isso durante as férias. No primeiro dia de aula, eu vou nas turmas com todos os alunos novos, aliás, passo em todas as turmas e chamo todo mundo pelo nome. Entendeu? A matrícula hoje favorece, né, com a fotinha, né, você tira foto. Sim. Então, a minha, assim, uma das situações que eu não abro mão realmente é chamar todos pelo nome deles. Fulano, Beltrano, Ciclano. Então, aconteceu um problema lá na quadra, eu tô lá na minha rampa lá, quando eu, Fulano, como é que ele sabe? Fulano, vem cá. E o fato de estar lá, eu falo, ó, sua mãe fez sua matrícula, porque quando eu faço uma matrícula, eu entrego um código de conduta a cada família, falando sobre celular, sobre atraso, sobre uso de uniforme, tudo. As regras, né? Todas as regras. Então tá sem uniforme? Como é que funciona o uniforme? Tá sem uniforme? Beleza. Se você tiver sem uniforme, você tá sem recreio. Ah, mas só você deixa um aluno sem recreio? Deixa sem recreio. Sem merenda não, mas sem recreio. Sem merenda jamais. E aí eles falam assim, mas eu vou ficar sem recreio? Sim, você vai ficar sem recreio. Como é que eu fico com recreio? Se a sua mãe ou o seu pai me avisar. Ele não pode chegar lá pra mim, entornou o café com leite hoje de manhã, tio Sol, minha camisa molhou. Meu filho, tudo bem. Mas quem precisa me contar essa história é seu pai e sua mãe. Entendeu? Porque eu preciso estreitar isso com a família. Porque é muito comum. A criança chega lá sem tênis e fala assim, meu tênis está molhado. Eu ligo para casa, não, Sol, tem 3, 4 tênis aqui para usar. Ele não foi porque ele não quis. Então, assim, isso eu estabeleço nessa matrícula. Mãe, ó, toda comunicação é entre mim e a senhora. Não, o seu filho não é menino de recado. Eu não acredito nele. Então precisa que seja feito dessa maneira. A senhora tem o meu WhatsApp aqui, pode mandar mensagem para mim. Pode mandar mensagem a hora que for. Agora, a Maísa, e como é que é no Pedro Adame? Você está numa escola, você tem o dobro de alunos que ele praticamente, né? Quase o dobro.
Dá para conhecer todo mundo pelo nome? Dá. Também dá dá. para conhecer, dá sim. Porque, né, quando se trata de um profissional bastante presente, né, dia a dia, que você está dentro da escola, que você deixa tudo, deixa o administrativo, deixa o pedagógico, que vai lá, né, no contato físico, que você passa, que você olha, né, você cria esse vínculo, cria essa intimidade, dá para conhecer sim. Não todo mundo, mas quase todo mundo. Dá sim. Até os da EJA. Até os da EJA. Até os da EJA. Agora, a saída, pelo que vocês dizem, pelo que vocês estão trazendo aqui, a saída também é não ser aquele clássico diretor escolar de gabinete, ser um diretor de pátio. Porque a eficiência está em ser um diretor de pátio, não é isso? De relações mesmo, de contato, de ouvir, de passar. Mesmo que você não demore muito, tá lá, né? As meninas do apoio, né? Tá lá. Você passa, bate um papo, vê, é isso, é no dia a dia. A minha sala fica num bloco de entrada, assim, tá sempre com a porta aberta, nunca fechada, a não ser que esteja em reunião. Então eu tenho um combinado com os meus alunos, Silvio. Eles chegam até a sala e falam, tio, eu posso estar atendendo quem for, eu brinco com eles. Posso estar atendendo qualquer responsável. Se o aluno chega, ele fala, tio, bom dia, posso fazer uma pergunta? Espera aí, mãe, faz, meu filho. A preferência então, é a minha prioridade é o aluno. Então essa sala está sempre aberta, está sempre para ele. E aí eu falo, quer contar? Aconteceu alguma coisa em casa, você precisa reclamar, você precisa... Porque hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, problemas acontecem com essas crianças quase que corriqueiramente, né? Infelizmente. Então, a sala está sempre aberta para eles. A escola precisa ser um espaço de segurança. Isso. E muitas das vezes, não só acontecem problemas com essas crianças, como elas são também, às vezes, testemunhas de determinadas situações, conflitos, situações tensas que podem envolver a relação dos pais, dos irmãos, questões outras. As crianças se sentem à vontade para levar isso também para a sala do diretor? Sim. Até como uma tentativa de se posicionar? Muito. Sim, de pedir conselho, de saber como é que vai proceder, né? De entender. E o papel da escola não é fazer juízo de quem está certo, né? Numa briga, por exemplo, de quem está certo ou quem está errado. Né? Mas a gente acaba mediando, acalmar, fica tranquilo, papai e mamãe vão conversar, vão se acertar. Então as coisas precisam ser dessa maneira, tá tudo bem com você. Aí eles vão se acalmam, né? Porque na verdade a escola precisa ser o porto seguro deles. Né? A escola precisa ser esse espaço de alegria, né? De brincar. Então as escolas precisam ter aí, as quadras são super importantes, as mesas de ping-pong precisam ser importantes, as mesas de totó. Eu fiz uma experiência nova, coloquei um PlayStation 5 para as crianças brincarem. Como deu certo isso? Só pode aluno de sexto ou nono. Tem um parquinho e um PlayStation 5. O parquinho, os alunos de primeiro ao quinto. Cada dia só vai um ano de escolaridade. E o PlayStation 5, cada dia, um aluno, uma turma. Olha, eu não tenho uma única desavença. O controle, vai falar assim, controle vai quebrar, né? Foi a primeira coisa que eu falei, só o controle vai durar 2 meses. Eu instalei esse PlayStation tem 1 ano e meio. Nunca consertei o controle. O pessoal trata direitinho. Trata direitinho, entendeu? Então, a escola, se o professor de matemática às vezes está falhando, se o de geografia está falhando, não consegue fazer com que ele queira ir para a escola, esses espaços precisam fomentar isso. Então ele vai para jogar bola e aí ele aprende matemática, ele vai para jogar totó e vai aprender matemática, ele vai jogar PlayStation e vai aprender matemática, mas ele precisa querer ir. A escola precisa ser atrativa o suficiente para ver as crianças lá dentro. E aí acaba criando aquele senso do pertencimento, né? Isso que eu ia falar agora, vocês na verdade trabalham com o senso de pertencimento, é dele. mas também, pelo que o Sol está falando, o vínculo e o fortalecimento desse vínculo, né? Sim, que isso acaba sendo gerado por essas... Que é muito importante. Parabéns, é muito legal. São ações, projetos, Silvio, que a gente acaba não tomando conhecimento. E ver que são projetos que deram certo, né? Que poderiam até ser copiados. Iniciativas locais, né? Da gestão ali. Sim. O prefeito atual, o Elbert, né? A gente pode falar aqui o nome do prefeito. Sim, ele claro. aumentou muito a verba que as escolas recebem através do PMDE. Essa verba ela foi multiplicada por 5 vezes. Aliás, até mais. Porque a gente, na verdade, recebia uma verba por ano e agora a gente consegue... Quem presta conta recebe 2 verbas. Então aumentou em 10 vezes. Que é aquele antigo dinheiro direto na escola, não é isso? Não, esse o PM, dinheiro direto na escola é o federal, esse continua. Sim. Né? Foi o municipal, que era uma verba muito pequenininha e que ele multiplicou por 10. Com esse recurso, as escolas
tem se equipado, e a gente tem visto isso na rede de um modo geral, nesses ambientes atrativos para as crianças. Sala de leituras muito legais, balanço para as crianças relaxarem, a compra de material, a compra daquele material didático que acaba não chegando, porque, né, a secretaria tem as suas prioridades e às vezes nem a atribuição dela, o fortalecimento da rede de internet, o PlayStation 5, a mesa de totó, a bola para estar lá na quadra. Então todo esse material necessário é adquirido com essa verba. Então essa verba foi assim, é um divisor de águas. É claro que educação é processo. Sol, isso vai melhorar o IDEB? Ainda não é possível afirmar, mas é processo. É claro que vai melhorar. Ainda é cedo para a gente falar isso, né? Mas o investimento numa escola que seja melhor para a criança, sem dúvida. E assim, eu acho que o melhor dos mundos é você ter uma escola onde a criança não se sinta desmotivada de estar presente naquele ambiente, né? Sim. O fato dela querer ir já é uma vitória e tanta, né? Ela querer levantar da cama, tomar banho, trocar de roupa e ir para a escola. Ela quer estar lá. O Fantástico ontem mostrou umas escolas do Maranhão terríveis, né? Terríveis. Que criança vai sentir vontade de ir para uma escola daquela e produzir um IDEB, fazer uma prova para avaliar o município? Né? Não vai. Tem atrativo nenhum. Não tem atrativo nenhum. Então as escolas em Macaé têm, né? E essa verba tem ajudado muito nesse processo de fortalecer esse caminho. Esse caminho precisa ser pavimentado. Eu estava aqui procurando já há alguns minutos, caçando aqui, procurando um negócio que eu sabia que eu tinha. Eu tô igual aluno aqui no Baixo da mesa. Eu sabia que eu tinha visto um negócio sobre a escola de Sana e eu fiquei com isso aqui e procurando, eu encontrei. Os alunos lá do Colégio do Sana receberam um prêmio internacional de leitura. Né? Fala disso aqui. Essa publicação é de 6 meses atrás. Sim, Isso daí foi o seguinte, ano passado a gente foi procurar... Uma empresa francesa, né? Francesa, né? Que é a Untrade, que é uma empresa francesa mesmo, para desenvolver um projeto de coleta seletiva. A ideia era que cada aluno coletasse uma determinada quantidade de lixo, né? Aquele que catasse mais latinha, mais plástico e mais papel. Lixo reciclável. Lixo reciclável. A empresa, então, premiaria o aluno com um celular, né? Por segmento. E... a empresa venderia esse material e repassaria esse dinheiro para a escola. Certo. A empresa me procurou e falou, não. Aí eu falei, olha só, tudo ok, podemos fazer, mas vamos fazer o seguinte, em vez de você me dar um celular, você me dá um Kindle. É muito mais barato. E eu vou fortalecer a leitura dessa maneira. Kindle é um tipo de tablet específico para você baixar livros e fazer leitura no tablet, uma leitura digital, digamos assim. Aí a Cristiane Manifest, que era a gerente da empresa, que me procurou, falou, eu vou fazer melhor. Então eu vou te dar um Kindle para cada segmento e para cada item. Vou te dar 9 Kindles. Então você vai premiar o aluno de primeiro ao quinto com mais papel, o aluno de primeiro ao quinto com mais plástico e o aluno de primeiro ao quinto com mais latinha. E aí a gente fez isso. A empresa foi lá, premiou os 9 alunos, parará, vendeu o reciclável, gerou R$ 1.400, me deu esse dinheiro, foi o dinheiro que eu paguei todas as entradas para o cinema ano passado. Sim. No final do ano ela me ligou e falou, a empresa vai fazer faz um concurso de projetos, escreve um projeto aí. Eles patrocinavam aqui o lar de idosos. Aí ano que vem a gente quer patrocinar a educação. Então você monta um projeto e a gente manda. E aí a Suzy, que é a diretora adjunta, dei essa missão na mão dela, falei, Suzy, monta aí um projeto. Aí a gente tinha um projeto. Quando ela fala monta o projeto, a gente manda mandar para a matriz. Mandar para a matriz. Para a turma que decide lá em cima. Não, a ideia era mandar aqui para Macaé. Sim. Era aqui para Macaé. Macaé tem uma verba local para patrocinar. E aí a gente fez um projeto de leitura que consiste na leitura. A criança lê um determinado texto e recebe como premiação umas figurinhas produzidas pela escola e um álbum. E durante o ano letivo ele vai completando esse álbum. Então tem álbum de passarinho, de futebol, de moranguinho, de tudo, vários álbuns. A Suzy escreveu esse projeto. A gente transformou os custos, né? O projeto é com os custos todos. E entreguei aqui em Macaé. A menina olhou e falou, não, o projeto está muito bom, eu vou encaminhar para a matriz na França. E aí, de fato, foi para a matriz e a gente ganhou o prêmio geral. 15 mil euros. 15 mil euros. 14.700 euros. E aí a empresa consiste... Vezes 6 dá um dinheirinho, né? Dá um dinheirinho. 100 mil.
E aí a empresa agora, por exemplo, na compra, vai comprar 1.000 livros didáticos, 1.000 livros paradidáticos. Então a gente colocou, a gente tem até assim, não, peraí, a gente tem que botar uns escritores franceses, né? Pra botar fazer vários escritores, ganhamos. Bertrand Russell, né? Uma turma dessa Saint-Exupéry, todos eles que a gente pôde. E aí a gente venceu esse prêmio, é um prêmio internacional mesmo, recebemos esse cheque fictício e a empresa está comprando todo esse material porque tem impressora, encadernadora, picotadora de papel, porque tem que produzir todos os álbuns, plastificadora, todos os livros para essa leitura e ainda a contratação, vai contratar 2 alunos nossos do ensino médio que vão trabalhar como estagiários dessa empresa durante um ano, com todos os livros. Que legal. Que bacana. Então agora está em fase de... eles foram à escola 2 meses atrás, pegar aí as últimas informações, então esse projeto vai ser implementado muito... Agora, como a gente está em outubro, finalizando o ano, em fevereiro do ano que vem, durante o ano de 2026. E esse projeto surgiu justamente por causa do IDEB. Era uma turma que tinha uma dificuldade com leitura muito grande, a gente montou esse projeto para eles, e aí veio a empresa, a gente escreveu esse projeto agora para a escola toda, né? A ideia agora é fazer para os 352 E você vê que o pano de fundo disso, Ari eu esqueço o nome dela. A Maísa, porque eu fiquei com a Maísa na cabeça. Só Maísa sem o A. Você vê que o pano de fundo dessa ideia foi a questão da coleta seletiva. E aí a gente lembra de tantas outras questões que envolvem a sociedade, que dizem respeito à sociedade como um todo, que podem ter um embrião dentro da escola na formação dessa nova consciência, de uma consciência mais voltada, seja na área da preservação ambiental, dos recursos renováveis, mas também das relações humanas, do respeito ao próximo, da concepção dos direitos humanos, dessa formação de uma consciência, que isso pode ser gestado dentro da escola. Sim. Né? Tudo isso pode ser gestado dentro da escola. Sabe, não jogar o papel fora, recolher a embalagem plástica, guardar. Não, eu não vou vender. Não, você não precisa vender, você pode destinar para quem vai dar o destino final a isso, não importa. Porque a criança aprende, e isso é impressionante. A criança aprende, se ela introjeta a ideia, ela não esquece. E ainda ensina. Eu lido com os meus filhos até hoje, e de vez em quando eles falam de coisas que eu sei que eles aprenderam lá na escola, lá no 4º ano, no 5º ano, porque eu lembro das referências e eles não esquecem e aplicam, porque são coisas que incutiram, né? Quando faz sentido, né? Não tem como esquecer mais. A prática esportiva. Sim. Meus filhos estudaram na rede pública aqui em Macaé também, né? Em Macaé, esse final de semana aí no Nacional de Atletismo, vários alunos do Lions, né? 3 ex-alunos do Lions e do projeto do Maringá, né? Venceram medalhistas de ouro, de prata, se não me falha a memória, mais de uma medalha, alunos do projeto social, projeto do Colégio Maringá, do Maringá. Que eram atletas da ginástica, que foram convencidas a praticar atletismo, foram para o Lions para praticar com o professor Hiller e venceram o Nacional aí. Muito legal. Eu vi matéria aqui, procurando aqui, eu vi matéria de aluno participando de Olimpíada de Matemática, aluno de Macaé participando. Tivemos medalhistas, né, só em setembro. Sim, fomos ao Rio, a nossa escola, receber as medalhas do Pedro Adão, do Colégio de Sana. Foi o quê? Medalha de bronze e medalha de ouro, da OBMEP de 2024. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É uma prova que acontece para 18 milhões de alunos e só em torno de 30 mil são premiados. Mas foi a sua escola só, e de Maísa que foi? A minha Maísa, polivalente, teve medalha. E o Ancira. Um aluno do Ancira. As escolas da Serra performam muito bem, hein? Performamos muito bem. Os diretores aqui estão sendo muito bem representados. Sim, com certeza. A Serra ao todo tem quantas unidades escolares? 7, né?
Não, acho que são 16 se 16? contar as por causa educação infantil, porque a gente está falando 7, porque são as que atendem o ensino fundamental ou médio. Certo. Mas tem as escolas que atendem o infantil, Tem as nucleadas, né? As que só atende o médio, tem as nucleadas, são 16 ou 17 escolas. É um grupo bom de escolas, das 107, 20%, quase 20%. Portanto, diretores da região serrana de Macaé muito bem representados aqui pelo Sogre e pela Amaísa também, lá do Colégio Pedro Adame. A gente teve, inclusive, recentemente, e aí também uma coisa que deve dizer respeito até certo ponto à escola, a gente teve recentemente lá a eleição para a Associação de Moradores, lá em Córrego do Ouro. A Associação de Moradores do Sana, do Córrego do Ouro, essas instâncias sociais que estão ali, você tem o Criasana, você tem a associação, você tem os amigos do Sana, Córrego do Ouro, você tem a associação, enfim. Essas instâncias todas representativas, elas interagem com a escola? Tem uma boa interface? Eu tive uma situação, Silvio, de um pé de abacate do vizinho que estava oferecendo risco para o telhado da escola. Eu não me atentei, era nos fundos da escola. E o presidente da Associação de Moradores entrou em contato comigo e me alertou. E aí foi um transtorno, era um abacateiro muito antigo, muito alto, muito grande. E aí a gente teve, né, essa parceria, de conseguir cortar, de tirar, porque era um risco, ia cair por cima da sala de aula. Então, assim, para você ver como que tem, né, essa parceria, a Associação de Moradores com a escola. A Associação de Moradores do Sana passou por uma reformulação, tá em processo agora eleitoral, né? Tem eleição no próximo dia 8, mas o colégio também está sempre dentro desses processos. Ou com o Sanapa, né, por causa do Conselho Gestor da APA do Sana, lá, o pessoal o pessoal da cultura, do circo, né, o pessoal que trabalha com palhaçaria, perna de pau. Turma do Criasana, né? O colégio acaba sendo... Eu costumo falar isso, né? Os prédios escolares, sobretudo nessas comunidades de zona rural, são espaços que devem ser do povo, né? Um casamento, para o povo, um aniversário. A única quadra do Sana, por exemplo, é a quadra do Colégio Municipal do Sana. Então, se eu não empresto para a minha comunidade jogar, eles não vão jogar bola, então não pode jogar um futsal, não pode jogar um basquete. Então, assim, o diretor tem que ter essa sensibilidade, né, para permitir quando possível. É claro que no período de aula, né, semana passada, chegando na minha casa, um colega me para, posso jogar um basquete hoje à noite? Falei, que horas? Ele, 8. 8 horas é o horário que acaba o recreio do turno da noite. Então, eu não quero interação entre quem está indo jogar basquete, acho que não é ideal, e o aluno. Falei, não, pode ir 8 horas. Só que nesse dia faltou um docente. Então tinha uma turma de horário vago que é a turma que mais usa a quadra. Ele chegou lá para jogar, eu falei, rapaz, desculpa, hoje a quadra está com a primeira série, então não tem como te prestar. Não tem problema não, volta amanhã. Então a quadra, esses espaços precisam servir a essa comunidade lá, né? Porque... Enfim, é um espaço público, né? Não é um espaço meu, só da educação, não pode ser só assim, né? Quantos anos no magistério público só? 25. 25. Você é professor? Professor A. Professor A. 2 matrículas. E você? Quantos anos? 12 no público. 12 no público. 23 no particular. De um modo geral. Qual a maior alegria que vocês já experimentaram, já vivenciaram no magistério? Não só na cadeira de diretor de escola, mas no magistério de um modo geral. Nossa, eu tenho várias. Meus filhos estudaram comigo a vida toda, né? Muito legal isso, estudaram no Colégio Municipal do Sana. Meu filho saiu para fazer IF, minha filha faz direito hoje na UF, então acho que essa é uma coisa que eu não posso deixar de falar. Mas eu acho que a maior alegria assim, que eu tenho profissional, o Colégio do Sana é um colégio que tem um projeto político-pedagógico completamente diferente da rede. É um tempo integral que é diferente, que vai até às 3 da tarde, então eu tenho mais aulas do que a maioria dos colegas, até por isso explica parte também porque o IDEB é um pouco mais alto, porque esse aluno passa mais tempo lá na escola comigo. Mas eu acho que... Mas é sempre como é que eu posso dizer para não parecer correto? Quando você tem um projeto diferente, é muito difícil quando você é avaliado, né? Porque se o resultado vem ruim, a culpa é do seu projeto. Claro. Né? Porque eu banco algo que é completamente diferente das outras 107. Vai na contramão, né? Então, para mim, o IDEB, quando sai o IDEB, para mim acontece um misto de felicidade. Uma felicidade de poder dar ao aluno do Colégio Municipal do Sana
oferecer uma escola de qualidade, né? Porque esse é o projeto de qualquer diretor, né? E a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, o IDEB para mim, na verdade, vira como um alívio. Opa, estou no caminho certo, posso continuar fazendo, porque muitas vezes a gente é chamado de louco, né? De que você não deveria fazer desse jeito. Estou aqui do lado do Ari. É uma escola que talvez seja uma das mais custosas per capita do município. Eu sei de tudo isso. É diferente, você né? tem iniciativas inovadoras. Exatamente. Que fogem um pouco do senso comum, para algumas pessoas. Então se o resultado não fosse bom, naturalmente eu seria cobrado de uma outra maneira. Olha só, vamos acabar com isso daqui não cabe mais, porque não tá legal. O custo-benefício não tá valendo. É, lógico. Então, quando o resultado vem, é assim, pessoal, mantém aí. Tanto é que o adesivo que eu costumo usar na escola é gestão 2005-2025. Porque é esse período todo, né, que eu estou na gestão, de 2005 até agora. Passei 4 anos trabalhando aqui em Macaé, mas quem permaneceu lá foram pessoas de minha absoluta confiança, que estavam lá, né? Então continuaram esse projeto, né? Então esse mesmo projeto que dá conta disso. Então acho que a maior felicidade é essa mesmo. Você acredita que essa tua iniciativa, esse teu modelo, pode virar case de sucesso e ser replicado na rede? Eu acho que deveria. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Eu entendo a dificuldade, porque não é toda escola que hoje pode se dar o luxo de ter tempo integral por causa de espaço físico, por causa de professor. Eu entendo toda essa problemática, mas hoje os números do colégio reforçam que esse modelo é o modelo, tanto é que é muito natural receber vários diretores, não só de Macaé, principalmente de fora de Macaé, para conhecer esse modelo. Que vão lá olhar. Ver o que esse cara está fazendo aqui. Recentemente recebi Búzios. O que esse cara está fazendo aqui? Por que ele recebe tanto prêmio? Por que ele está sempre... O pessoal olha o IDEB, aí olha no mapa, no Maps, abre o Maps. Sana, onde é que esse canto aqui? Exatamente. Esse camarada está fazendo esse negócio. E aí vai lá ver. Entendeu? E aí, como é que é o processo? Como é que é a admissão? Como é que é o processo de avaliação? Por isso que eu falo sobre avaliação, falo muito sobre avaliação. A gente está aí num momento que se discute mudar o sistema de avaliação do município. Falei isso com a Ari na última vez que a gente se encontrou, de bimestre para trimestre, algo que eu sou assim, radicalmente contra. Porque hoje, num momento que a gente vive, onde a gente só tem o aluno, onde muitas vezes você não consegue acesso ao pai, ou o pai não está ligando, não se preocupa com esse processo com a escola, você tirar uma avaliação dessa criança durante um ano pode ser muito prejudicial. Certo. Então, assim, esse modelo é o modelo que eu defendo, mas eu acho que é um case de sucesso e vai virar referência cedo ou tarde. E você, Maísa, qual a grande alegria que você teve nesses anos de magistério, como professora, como diretora, na rede pública, na rede privada? O que você experimentou de uma grande alegria que você possa reportar? São várias alegrias, né? Como o Sol falou, né? São muitas alegrias, porque o professor dentro de sala de aula, né? Num ano, olha quantos alunos, quantas pessoas passam por ele dentro de uma sala de aula, né? Então, são muitos desafios, são muitas tristezas, mas são muitas alegrias também. E eu, por ter vindo de escola daqui, da Barra, eu tenho a alegria de alunos que estavam envolvidos com tráfico, com droga, a gente consegue resgatar, acolhendo, dando conselho, trazendo, muitas vezes estreitando mesmo os laços, as relações, para você tentar salvar. Esse processo de transformação é algo que sim, eu tenho uma aluna muito, eu resgatei mesmo lá, perdida, entregue, então assim, eu chego até a me emocionar com isso. Fui convidada para ser madrinha de casamento dela, hoje ela está aí. Ela terminou o curso normal e estava assim perdida ali no Colégio Leonel. Então foi fazer curso normal, porque eu incentivei, porque eu tirei de lá daquele fundo do poço. Então isso é muito bacana, muito legal. Enquanto diretora, para mim uma das maiores felicidades é oferecer dignidade ao aluno.
Aquele aluno que está lá dentro da sala de aula, que precisa ter aula, que precisa ter o professor, que precisa ter o transporte, que precisa ter o alimento. Isso para mim é tudo. Eu me sinto realizada. Posso ter minha BMW conforme você falou, né? Posso ter minha casa, minha vida, meu conforto, mas quando eu vejo que o meu aluno está tendo esse, um conhecimento, né, que é dele, é de direito, né? Eu me sinto muito realizada. Eu acho que oferecer uma escola melhor do que as experiências que a gente teve é muito legal, né? Silvia, a minha escola, diferente da escola eu falo minha também, tá? Parabéns. É totalmente diferente, são realidades totalmente diferentes. Eu tenho uma escola hipersegmentada, né? O que é hipersegmentado? São vários segmentos de ensino dentro de uma única unidade escolar. Aquele diretor, ele tem que ter conhecimento específico para aquele segmento de ensino, para aquele outro segmento de ensino. Isso às vezes... Exatamente. Você vai fazer um comunicado, vai dar uma orientação, né? Para um segmento é de um jeito, para o outro é de outra forma. Isso dificulta muito. Eu não tenho uma escola só, por exemplo, de 1º ao 5º, específica. Não tenho. Eu tenho lá dentro o 1º ao 5º, que são os pequenos, 6º ao 9º. Você tem um mix, né? Sim. E é legal. É de muito desafio, mas é bom também porque humaniza, né? Um segmento acaba humanizando o outro, o professor A acaba humanizando mais o professor C. Então, há uma troca bem bacana, é legal, mas é muito difícil. Não é fácil. Consegue ver o brilho nos olhos da Maísa. E a empolgação do sol aqui. Agora, o diretor, né, que é, na verdade, a figura do diretor, o gestor, vocês são psicólogos, assistente social, são conselheiros, são amigos. Mãe, pai, tudo ao mesmo tempo. Sim. Na verdade, é por isso só que eu defendo que o diretor... inclusive vai ter eleição para diretor, tá marcada para esse ano, né? Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. 3 de dezembro. A eleição para o diretor. Eu, por exemplo, sou defensor que todo diretor ele tinha que passar por uma avaliação psicossocial. Pela importância do cargo, o estresse... Saber se ele está preparado para aquilo, né? Exatamente, porque vai muito além de parte teórica, conhecimento de gestão. Essa habilidade que você está vendo aqui, que o diretor exige do cargo... Porque não é só dentro do ambiente escolar, porque você tem toda uma comunidade. E o estresse e a pressão, Silvio, é muito grande. Porque não vai dar tempo, mas se eles fossem falar aqui da violência escolar, o assédio, que muitas das vezes eles acabam sendo vítimas aqui, não só do assédio, né, mas da própria violência escolar. Sim. E aonde aqui, que casos que eles devem lidar aqui, que a criança que também é vítima da violência, que inclusive houve uma mudança na lei muito significativa, que hoje a escola é obrigada a informar o conselho tutelar de uma criança que foi vítima da violência. Então, assim... Identificados os sinais. Os sinais, ele tem a obrigação de notificar o conselho tutelar. E até mesmo ali das responsabilidades ao entorno da unidade, né? Que de 500 metros, né? Ainda é responsabilidade. Sim, então é um aluno que está envolvido com uma droga, não sei, né? Você tem que... Eu não sabia dessa informação, mas assim, Silvia, então por isso que eu defendo, assim como o Sol, ele se posicionou aqui não favorável à questão da avaliação trimestral, eu sou favorável que todo candidato ele fosse submetido a uma avaliação psicossocial para até para a gente saber se ele é vocacionado para tocar aquilo ali. Né? Questão do perfil, né? Mas quando eu defendo a avaliação psicossocial, para ver se ele tem perfil, se ele tem estrutura, inteligência emocional, tudo se isso. ele é minimamente resistente à pressão. Sim. A resiliência. Porque eu fico pensando... Resiliente. Eu fico pensando, por exemplo, o Ari tocou nisso, a gente tem mais um tempinho, o Ari tocou nisso aqui agora sobre a violência no ambiente escolar também. Como é que fica a cabeça de um diretor quando ele é assediado ou ameaçado, por exemplo, por um aluno um pouco mais velho, por um pai de aluno, que a gente fala assim, eu tirei o celular dele e aí mandei uma notificação para casa, mas isso chega lá como e isso retorna no ambiente escolar como? Isso pode retornar sob forma de violência, de assédio, de reclamação. E às vezes assintosamente essa reclamação é feita, até colocando a integridade do professor e do diretor em risco. E aí essa pessoa tem que estar minimamente preparada para lidar com isso. Né?
ele tem que estar preparado para ter calma o suficiente de dinamizar essas questões, porque a gente sabe hoje que tirar o celular de um adolescente, por exemplo, que é o mais difícil, não é fácil. Né? Eu tive um episódio esse ano. Fui numa sala, o aluno estava usando o celular e a falta de sorte dele que eu que tinha ido até a sala. Falei fulano, me entrega o celular. Ele falou, não vou te entregar. Falei, cara, me entrega o celular. Ele falou, não vou te entregar. Eu falei, então você vai sair de sala. Ele falou, vou sair de sala. Ele saiu junto comigo, liguei para a mãe foi até a escola, resolvi a situação. Mas se você não tem a calma suficiente para tentar fazer com que esse aluno entenda, porque esse aluno precisa entender. O que é hierarquia. Não pode ir lá tomar o celular dele e falar, cara, tu tá errado. Não! Olha só, não é o celular, você errou, você não podia ter feito isso, tá vendo? Agora você vai ter que entregar pro seu pai. Não faz isso não eu quero você como meu parceiro, eu quero você como meu amigo, não tô aqui para te prejudicar. Porque se ele vai para casa irado com o diretor e contamina a casa, é claro que esse pai vai voltar até a escola também com a mesma ira. E a gente sabe que violência gera violência. Nós, diretores, estamos sujeitos a termos determinados momentos de estresse, de um grito um pouco mais forte. Isso também acontece comigo. Sim, comigo mas também. Tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue entre a violência, né, verbal, o assédio, a tensão e a tensão. E a violência de fato. Às vezes um problema pequenininho vira um problema grandão, porque você não soube dinamizar isso, né? Até porque todos os olhos estão sobre, em cima sobre a direção. Mas isso não passa um pouco também pela necessidade do aluno reconhecer, entender e aceitar que a autoridade da escola é o professor e é o diretor? Sim. Há uma crise também de reconhecimento de autoridade no meio disso aí, né? Sim, de hierarquia. Eles têm essa dificuldade de entender a hierarquia, né? De entender que ele que aquilo é da pro bem figura, dele, que aquilo é para ele se formar, né, um homem decente, né? A gente passa nas salas para falar sobre isso, né? Essa semana eu fiz muito isso, porque, né, começa aí essa semana da criança, finalizamos o 3º bimestre. Então, fazer ele entender que quem está ali está do lado dele, não contra ele. Mas é muito difícil, né? Porque tem uns que estão ali também só para... Agora, assim, eu fico imaginando a vida do Sol, né? Porque ele mora no SANA, foi criado no SANA. Ele estar diretor, é professor, mas no dia a dia no SANA ele está na padaria como cidadão. Tá ali, né? Isso que eu não quis para mim ali, de mudar para quando se encontra no restaurante, todo mundo, então assim, o que torna a sua vida ali não tão fácil. O fato, eu tô quase um ano sem beber, né? Fiz um propósito aí, não tô bebendo, mas eu tomo minha cerveja. E aí, no SANA, por exemplo, não dá mais para você fazer isso, né? Porque eu vou ser comparado, eu vou estar ali sendo atendido muito possivelmente por um aluno meu, vão ter alunos ali de 6, 7 anos vendo o tio Sol beber. Então eu acho que não pode ser esse exemplo que eu quero. Não que eu não possa, né? Eu poderia fazer isso. Eu tô fora do meu ambiente de trabalho. Mas a gente acaba evitando, né? Porque a nossa imagem, ela tem um peso muito grande para a formação desses adolescentes. Eu costumo falar com eles, falei essa semana numa sala, que hoje eles não entendem o que eu falo, muitas vezes. Quando eu vou lá pedir responsabilidade, mas daqui a 8, 5, 10 anos eles vão me encontrar na rua, vão atravessar a rua e vão falar, Sol, por que é que eu não te escutei? Por que é que eu não obedeci você? E isso acontece diariamente, quase que diariamente comigo, com outros agentes do SANA, né? Com outros ex-alunos. Alunos que abandonaram a escola, alunos que não abandonaram, mas também estão lá, né, perambulando sem objetivo. Então hoje eles não entendem muito bem isso, mas um dia vão entender. A gente precisa acreditar na sociedade, né? Acima de tudo. E acima de tudo, e sobretudo em crianças. Acima de tudo. Né? Eu recebi um aluno essa semana de 19 anos, ele foi lá conversar comigo, eu chamei ele de criança, ele ficou olhando e falei, não, pra mim você vai ser sempre criança. Você não é o Bruno, né? O nome dele foi, você não é o Bruno que tem 19 anos, mas você é uma criança. Então... Vou pedir pro Filipão aqui, o nosso operador, para repor o display. Enquanto isso, eu vou perguntar um negócio para vocês, para finalizar, que é um folclore que eu sempre ouvi falar. Vou chamar de folclore, mas o segundo dizem é real. Mas eu sempre ouvi falar que os profissionais que trabalham na Serra, de um modo geral, no serviço público, não só diretores de escola ou professores, mas também médico, pessoal de unidade de saúde, são muito agraciados com mimos
locais. Então, que aparece negócio de galinha caipira, ovo da roça, Cacho de banana. cacho de banana. Jabuticaba, sobre na época da jabuticaba. Jabuticaba é bom. O pessoal, o morador da Serra, ele é generoso com o servidor público. Angu de banana, você já comeu, Silvio? Já comi no Sana, pô. Conheci pela primeira vez em Córrego do Ouro. Comi no Sana. A comunidade do Sana, da Serra, de um modo geral, eles são muito generosos, né? Hospedeiros, muito felizes, né? Porque são pessoas... Hoje eu sou de lá, mas 90% dos meus professores, por exemplo, são de fora, como de Maísa. Né? Então eles são muito gratos, né? Por terem pessoas lá que estão lá fazendo a comunidade crescer, né? É isso. Então E aí essa é uma forma que encontram de agradecer, de demonstrar esse carinho, esse carinho, né? Que é muito legal, né? Uma cozinhada de aipim. Um quarto de porco no deserto. Uma banana da terra pra você cozidinha. Um bolinho de chuva. Recentemente, conversando com um aluno meu do ensino médio, eu falei, e aí, Pedro Henrique, o nome dele. Falei, Pedro, você tava fazendo o quê? Não, eu tava na roça. Eu falei, você trabalha na roça? Meu pai trabalha na roça. Eu falei, você fazendo o quê? Faz o quê? Ele falou, só, ele faz um monte de coisa, mas planta banana, não sei o quê. Eu falei, então o dia que tiver uma bananinha, você traz pra mim. Ele falou, não, qual banana você quer? Eu falei, não, meu filho, eu não quero a banana. O dia que você estiver lá e tiver uma banana madura, que seu pai não vai aproveitar, traz a penquinha pra mim. Eu falei, então vou trazer pra você. Porque eles querem realmente que a gente peça, né? Seria fantástico. Eu posso pedir, tô precisando de uma banana, vou receber 50 caixas, mas não é isso, né? É o carinho realmente que faz a diferença. Aquele queijinho, né, Ari? Aquele queijinho é bom. Gente, olha, esse papo foi muito maravilhoso. Aqui a gente passou de 1 hora de entrevista. Queria agradecer ao Ari. A gente pensou há um tempo atrás fazer sempre trazer alguém aqui e demos esse pontapé inicial com o pessoal da educação, com diretores da educação. Acho que tem espaço para mais gente também da educação, porque hoje a gente falou de escolas de uma região com IDEB positivo, escolas com uma performance positiva e que vivem podemos chamar de grande harmonia com as suas comunidades. Mas como será, Ari, e essa é a bola que eu te rolo, como será a vida de diretores que lidam em escolas com questões conflituosas? Como é que será o dia a dia? É algo que a gente pode estar falando também no futuro próximo, assim como com profissionais da saúde, de infraestrutura, de obras. Eu tive, há uns 5 anos atrás, uma experiência. Antes da pandemia, eu e o André Cabral, a gente começou um projeto, querido amigo André Cabral, e a gente entrevistou um coveiro aqui do Cemitério Memorial. E foi uma das entrevistas mais interessantes que eu já fiz na vida. Porque eu fui cheio de verdades prontas sobre a figura do Gui. O cara nos deu uma lição. Nós fomos lá no Memorial entrevistar o coveiro mais antigo do Memorial, e ele nos deu uma lição de vida, de como ele se relacionava com o trabalho dele. Então, o universo do servidor público, ele tem muita coisa para contar. Quer ver dentro da própria educação, normalmente a gente se atém à figura do diretor, do professor docente, sala de aula. Vou citar 3 aqui para mim, 3 cargos dentro da educação, que é o professor orientador pedagógico, o professor orientador educacional e o professor supervisor. 3 que tem uma mega missão dentro da educação e que normalmente... E que passa meio que aparentemente despercebido, não tem noção da responsabilidade que é um professor orientador pedagógico, que são as diretrizes que eles têm que passar, que tem o professor orientador educacional e o professor supervisor, que de repente seria aí os 3 profissionais que a gente deveria trazer para entender um pouquinho da rotina deles no dia a dia. Perfeito. Vou me ater, por exemplo, para o professor supervisor. Fui saber agora que até escola particular depende do aval deles também. Não estou lembrado se é educação infantil, que depende de uma análise também deles, uma aprovação. Sim, eles que autorizam. Eles que autorizam. Então, assim, os da rede pública. Da rede pública. Pública e particular. E particular. Não, rede, da pública e já aqui. Mas da rede particular é responsabilidade de um servidor nosso do cargo de professor supervisor. Quiser abrir uma escola, quem vai vistoriar e verificar se tem condição de funcionamento sobre todos os aspectos. Sim. É um professor supervisor da rede pública. Da rede pública.
Então, assim, trazer esses profissionais é muito importante, Silvio, porque, volto a falar, independente de ser diretor ou professor, a sociedade tem uma visão um pouco deturpada do servidor público, né? Sim. Acha que o servidor é aquela figura exótica que não trabalha, que ganha muito e que só come a galinha com galinha caipira, e não é nada disso. A gente sabe que a gente tem aí a prefeitura que tem uma população de quase 17 mil servidores, e eu costumo dizer que nós temos uma cidade dentro da prefeitura Com certeza. e que merece toda uma visão humanizada, o cuidado, porque o que faz a engrenagem rodar não é o secretário, não é o prefeito, quem faz são os servidores. Eles que estão na base da pirâmide aqui, fazendo tudo girar. Com certeza. Nós, como vem lá do nosso prefeito, do vice, e o secretariado é das condições, a estrutura, mas quem faz a engrenagem rodar são os servidores. E acho assim, Silvio, eu defendo a importância de trazer aqui o servidor para ele poder aqui compartilhar as experiências deles que eles vivem aqui no dia a dia, igual do Sol, uma experiência de sucesso, algo que deu certo local e que, na minha opinião, deveria ser discutido a possibilidade de se implementar em outros locais, ou se não dá na íntegra, mas pelo menos fazer as adequações. A Maísa também aqui com uma história de sucesso. Então, assim, Silvio, é muito importante esse programa para a gente trazer para a sociedade realmente um lado que a grande maioria não consegue enxergar, não consegue ver, mas que faz toda a engrenagem acontecer e rodar. Maravilha, e vamos falar com mais servidores, sim, vamos trazer mais experiências, histórias nas mais diversas áreas da administração, porque é bom sempre desmistificar, mostrar para o grande público que o servidor está aí, que tem muita coisa, tem muito estudo, muito preparo, muita ciência e, acima de tudo, muita dedicação. Sobre essas falas que você reportou, que algumas pessoas têm falas deturpadas a respeito da figura do servidor, eu posso falar de experiência o seguinte, que eu sempre ouvi essas coisas de gente que fez 3, 4, 5 concursos e não conseguiu passar em nenhum. É o que eu tenho a dizer. Sempre ouvi isso muito de gente que tentou ser servidor e não conseguiu. Somos frustrados. Então eu vejo uma certa dose, uma razoável dose de frustração nessas falas. Enfim, o mundo é assim, as pessoas são assim, a gente não tem muito o que fazer. Queria agradecer muito, Ari, a tua presença, deixar marcado para a gente falar de novo, trazer mais servidores para falar sobre as suas experiências. Agradecer também ao Sol, agradecer à Maísa. Queria deixar vocês com espaço para as considerações finais e já deixar marcado aqui um novo papo. Bem, quero agradecer, Silvio, mais uma vez a oportunidade de poder vir, poder falar um pouquinho do servidor. Estou secretário, mas também sou servidor concursado. A ideia, eu entendo que nós conseguimos atingir, Maísa, o objetivo, trazendo você, o Sol aqui, fazendo com que a sociedade ela consiga enxergar o papel do diretor, que é o gestor escolar, que para mim é um maestro de uma escola. Se eu tivesse que dar uma figura com o nome, o diretor ele é o maestro, tá ali toda a sua equipe, é ele que vai conduzindo. Então aqui, Silvio, mais uma vez só agradecer e já assumir o compromisso aí na próxima, a gente trazer aqui o professor orientador pedagógico, o professor educacional e o professor supervisor. Você vai ficar mais encantado ainda, Silvinho, ouvir coisas que poucas pessoas sabem da rotina aí desses profissionais. Maravilha, tamo combinado, Maísa. Muito obrigada pelo momento, gostei muito legal, um papo descontraído, né, responsável, né, de grande responsabilidade. Agradeço a vocês e sempre que precisar, pode contar comigo. Maravilha. E quando voltar, traz umas bananas. Pode deixar que eu gravo. Só Prazer imenso estar aqui hoje com vocês, Ari, Silvio, Maísa. Um prazer enorme. Amanhã é dia do servidor público, né? Então parabéns aí a todos eles. Os meus queridos 90 e poucos funcionários. Eu dirijo 2 escolas, né? São 2 direções. É o Colégio Municipal do Sana e a Escola Estadual
Municipalizada Carlos Gaspar, uma escolinha com 10 alunos lá em Cachoeiro de Macaé. Com 10 alunos. E o mesmo projeto do colégio é o projeto em Cachoeiro. O que funciona para 352 tem que funcionar para 10, né? Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. Valeu. Foi ótimo. Maravilha, gente. É isso. Nossa Macaé, a gente fala do que acontece na nossa cidade, na nossa Macaé, dos serviços que são prestados, da qualidade, da dedicação dos profissionais que Macaé coloca à disposição do atendimento público, seja na área da saúde, da infraestrutura, de obras, da educação, de toda essa grande máquina que está aí colocada para atender a população macaense. Eu lembro a você, peço mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, que é para o YouTube avisar que tem conteúdo novo aqui no canal. Esse podcast que você está assistindo aqui, acabando de assistir, 1h20 de papo, compartilha com todo mundo, em grupo da família, pessoal da resenha aí do futebol, pessoal do trabalho, manda aí para todo mundo, seus amigos servidores, manda para o pessoal todo também, para todo mundo ficar sabendo que tem esse trabalho de excelência feito na educação de Macaé. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.